Aleluia. Está preparada? Filha, você sabe que eu te amo, né? Eu te amo numa intensidade muito mais do que você imagina. E não é só para fazer presença na igreja. Você sabe que quase todos os dias eu mando aquela mensagem: filha, tudo bem com você? Como é que está aí na faculdade? Chegou bem? Não esqueça que eu te amo. Muito mais porque você é uma resposta de Deus às nossas orações. Na igreja da Vila da Penha, a gente tinha o Léo, o Tiago. Todas as vezes que eu apresentava uma menina na igreja, falava: Jesus, me dá uma menina, me dá uma menina. E Ele nos deu você. Então você é a resposta de oração. Amém? Outra coisa importante: a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. A herança que Abraão tinha, ele deu para Isaac, e Isaac deu para Jacó. E eles souberam administrar tão bem essa riqueza que eles acabaram mais ricos do que o pai. Isaac ficou mais rico do que o Abraão. Jacó ficou mais rico do que o Isaac, porque eles souberam administrar bem isso. E tudo aquilo que Deus nos deu, a gente tem passado para vocês. Você sabe que nesses 28 anos, que é uma vida, a gente dedicou as nossas orações a vocês. Eu me lembro de jornadas de oração de 6, 7, 8 horas. E a gente fazia uma declaração muito interessante: que a lama desse mundo nunca toque na vida dos meus filhos. Eu me sinto honrado em ter o Léo, ter o Tiago e ter você, porque você nunca nos decepcionou, e eu creio que nunca vai nos decepcionar. Você nunca nos envergonhou, e eu creio que você nunca vai nos envergonhar. E agora, nesses últimos dias, nosso coração se encheu de alegria, porque no próximo sábado você será ungida pastora desse ministério. Aqui está, 28 anos de jejum e oração pelo Brasil e por um avivamento nacional. Você sabe que esse manto de oração que está na minha vida, aliás, nas nossas vidas, que sua mamãe também me impressiona. Enquanto eu faço 40 dias, sua mãe faz 100 dias de jejum pela igreja. E eu tenho aprendido com ela também. Você sabe que esse manto está sobre você. Amém? Esse manto de clamor, de intercessão, de oração. E eu sei que a partir de sábado é só o começo de um ministério glorioso, de sinais e maravilhas. Deus vai te usar 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais do que Ele tem usado a minha vida e a vida da sua mãe. Senhor amado, muito obrigado pela nossa família. Obrigado pelos nossos filhos. O nosso respaldo é a nossa família, porque Tua palavra santa declara: se você não sabe cuidar bem da sua própria casa, como é que você vai cuidar da igreja? E o Senhor nos deu graça, sabedoria, ciência, conhecimento e inteligência para discipular os nossos filhos de tal maneira que eles têm dito não ao sistema do mundo, às coisas mundanas, para dizer sim ao chamado. Tua palavra declara que os pais entesouram para os filhos. Eu quero mais uma vez, diante da igreja, passar para Larissa Caetano tudo de bom que o Senhor colocou na minha vida. Que ela seja usada na autoridade do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo declarou: a minha palavra não consistiu em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Que essa unção, minha filha, Larissa Caetano do Nascimento,
esteja para sempre com a sua vida, que ela seja ampliada e que você seja muito mais rica do que os seus pais. Não rica financeiramente, mas rica e transbordante da glória de Deus, da unção do Espírito Santo. Nós te abençoamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser pegar com o manto, lembrando que esse manto aí é meu, eu só estou emprestando, porque eu já te dei o seu. Mas se você quiser deixar aqui e me devolver no final da mensagem, tudo bem. O que você resolve? Está com frio? Deus te abençoe. Só vou ficar porque eu estou com frio mesmo. O ar daqui da igreja está bom a beça, gente. Eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente. E eu queria a sinceridade de vocês. Quem aqui gosta quando o pastor ele passa no meio da igreja fazendo pergunta? Levanta a mão. Quem gosta? Ninguém gosta. Vocês me quebraram. Quem não gosta, pode levantar a mão agora. Eu não gosto muito não, porque às vezes o pastor faz uma pergunta difícil, né? Tu fica com o maior medo. Meu Deus, o pastor vai achar que eu não leio a Bíblia, que eu não oro. Meu Deus, misericórdia. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu quero fazer uma outra pergunta, mas no meio de vocês. E quem não tem vergonha vai ter que me responder. Entendeu? Mas eu me recuso a perguntar para os pastores. Tá, gente? É para descontrair. Da próxima vez vocês podem perguntar para mim, eu deixo, porque eu estou fazendo isso com eles, para eles não ficarem tristes. Então, quem levantou a mão que gosta, levanta a mão aí de novo para ver. Eu não esqueci do seu rosto porque eu vi dali de cima, eu vou aí te perguntar. Mas ninguém levantou a mão, né? Isabelle! Você levantou a mão, Isabelle? Então eu vou fazer a pergunta para tu primeiro, porque ele está mais longe. Não, eu vou perguntar para tu. É simples. Tu vai me responder, é simples. Por qual causa você tem vivido? Eu tenho vivido para... Não, é porque eu estou pensando na melhor forma de dizer, para não falar besteira. Você me deixou muito nervosa, fiquei impactada com essa pergunta. Eu tenho vivido para levar a palavra de Deus da melhor forma possível. Não para só pregar o evangelho, para eu viver aquilo que eu estou pregando para as pessoas. Eu acho que eu tenho que viver isso da melhor forma possível. Assumir a identidade de filho adotado e pregar o evangelho de Deus. Muito bom. O outro irmão é corajoso. Gente, é corajoso. Eu não teria essa coragem, não. É basicamente a mesma pergunta, mas um pouquinho diferente. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Para que você tem vivido, né? Para qual propósito? O que você acha? Eu acho que servir a Deus, né? Em primeiro lugar, né? Isso aí mesmo. Tá ótimo, pai. Quem estava com vergonha respondeu bem. Mais alguém? Achei mais uma. Tô gostando, gente. É muito legal fazer isso. Agora eu entendo meu pai. Qual causa você tem vivido? A causa que eu tenho vivido é a causa de Jesus, né? Eu tenho procurado ter uma vida mais próxima ao Senhor por conta dos meus filhos. Eu tenho muita preocupação com a vida da Beatriz, com a vida do João Pedro, que eles não se corrompam. Mas a melhor forma de ensinar é através do meu testemunho, através da minha postura, daquilo que eu vivo, né? Às vezes é muito difícil, estou cansada, fiz uma cirurgia, mas eu preciso estar diante de Deus, porque eu preciso queimar incenso para a vida deles, né? Para que eles tenham um encontro com Deus, assim como eu tive aos meus 16 anos. Então, eu procuro viver para Cristo e colocando os meus filhos, a minha família, diante da presença de Deus. Amém.
Tá todo mundo respondendo bem a peça. Tô gostando. Mais alguém? Mais uma pessoa? Aí eu paro, eu prometo. Não, a Érica não quer. Ninguém. Tu quer, pastor? Não, você é pastor, não precisa não. Milena? Quer, Milena? Diz que quer, Milena. Pai, você é apóstola da igreja. Todo mundo sabe por qual causa tu tá vivendo. Nem precisa perguntar. Quer não, Milena? Quer? Então vem pra cá, pra todo mundo te ver. Tu já sabe. É a mesma pergunta, né? É a mesma pergunta, tá, gente? Qual causa você tem vivido, Milena? Então, eu tenho vivido para colocar em prática o meu chamado, que é, além do louvor e da adoração, eu também tenho o chamado de missões, que é sair das quatro paredes e anunciar o Evangelho de Deus. E acredito que esse deve ser o nosso maior propósito, cumprir o nosso chamado, realizar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Porque não adianta nada a gente receber uma profecia, receber uma palavra e se acomodar e deixar que espere que as coisas aconteçam sem que a gente tome a decisão todos os dias de querer cumprir essa palavra, esse chamado, esse mandamento, que é específico, é pessoal para cada um. E a partir do momento em que a gente se move para correr atrás do cumprimento dessa palavra, obviamente com a orientação do Espírito Santo, as coisas fluem naturalmente. Ontem eu tive uma experiência na minha família, fui numa festa de família, que a minha prima recebeu uma palavra de que ela iria para missões, num país que eu não me lembro agora qual é. E eu achei muito interessante porque ela não sabe quando, não sabe como, mas ela já está juntando dinheiro para essa viagem. E não adianta a gente receber a palavra e não tomar a atitude de colocar em prática. Então, se você recebeu a palavra, busque de Deus a orientação de como colocar ela em prática. E eu tenho buscado esse propósito para a minha vida a cada dia. Nossa, arrasou. É minha amiga, gente, minha amiga. Vou fazer o seguinte, porque vocês foram corajosos, semana que vem vocês me procuram, que eu vou dar um bombom para vocês, um bombom, tá? Mas vocês podem me procurar. Nem lembro quantos foram, 1, 2, 3, 4. Por que eu quis fazer essa pergunta? Porque o tema da minha mensagem é exatamente sobre isso. Por qual causa você tem vivido? E tem a ver um pouquinho também, né, com o que eles falaram. E eles falaram muito bem, por sinal, né? Quase estragaram minha mensagem toda, mas tudo bem. Mas eu fiquei muito feliz com a resposta de vocês. E vocês já podem vir pregar comigo, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Marcos 16, capítulo 15. Vou ler aqui atrás mesmo. Marcos 16, versículo 15 diz exatamente o que está escrito aqui atrás. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí, Larissa, pegou no meu ponto fraco, mas eu estou tão tímida. Eu também sou. Eu estou aqui, gente, mas eu não gosto de foco, de atenção em mim. Jesus me trata, entendeu? Está me tratando até hoje. Mas eu não gosto. O que me faz ficar mais solta, o que me ajudou foi o grupo familiar. Me ajudou bastante, porque mesmo sendo de criança, querendo ou não, as crianças olham para mim, se espelham em mim, né? Então, eu tive que aprender um pouco desde aí. Mas nossa principal causa é anunciar o Evangelho, é anunciar o amor de Deus
coisa que eu aprendo muito com meu pai, com os pastores que eu vejo fazendo isso, tipo, no shopping, sei lá, na rua, em qualquer lugar. Essa é a nossa principal causa. Anunciar o amor de Deus, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. E Marcos nos ensina isso, né? Tem uma outra passagem que é Isaías, que também é muito bonita, e eu vou ler ela toda para vocês. Então, ou vocês abrem comigo, por favor, ou acompanhem ali atrás, tá? Isaías 61. Então, Isaías capítulo 61 inteiro, eu vou ler para vocês, rapidinho, né? Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma coroa, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, e estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas, das nações e do que era o orgulho delas. Vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés de humilhação, ela se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles serão um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se minha alma em meu Deus, pois ele vestiu com as vestes da salvação sobre mim, pôs o manto da justiça, qual noivo adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Ou seja, aqui conta um pouquinho, né, daquilo que nosso dever fazer, daquilo que vai acontecer. E se vocês lerem bem detalhado em casa, eu vou deixar esse versículo, esse capítulo inteiro para vocês, lerem bem detalhado em casa, tipo, detalha mesmo, lê devagarzinho, porque ele é muito lindo, né? Como vocês puderam perceber um pouquinho aqui. E mostra um pouco daquilo que nós devemos fazer. Não precisa abrir comigo, mas eu vou ler para vocês assim. Em Romanos 6:23, diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que acontece? Você acha que, tipo, tem gente que pode pensar isso, não sei. Pequei aqui agora, vou morrer. Não, não é assim, tá? Não é assim. Tipo, pequei, morri, acabou. Não. O mais interessante, na verdade, do versículo é o que Deus nos dá como dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus, né? E
Eu acho esse versículo muito lindo, né? Mas agora, assim, para explicar um pouco para vocês o que eu quero dizer, onde eu quero chegar, é que primeiro a gente tem que saber, a gente tem que lembrar que a gente não está aqui na Terra à toa. A gente não nasceu porque simplesmente Deus quis que nós nascêssemos. Não foi por isso, né? Todo mundo aqui, sem exceção, tem um propósito. As crianças têm um propósito, os adolescentes têm um propósito, os jovens, os adultos, os mais velhos, os idosos, todo mundo tem um propósito de vida, todo mundo tem um chamado. Se você não sabe o seu ainda, busque no Senhor, porque Ele tem pressa em realizar o chamado na nossa vida. E uma das pessoas assim que recebeu uma promessa de Deus muito forte, eu digo que é forte porque é forte, vocês vão entender, foi Abraão. E lá em Gênesis 12, do capítulo 1 ao 3, diz assim, peraí. Eu vou ler esse início, depois eu vou ler um outro pedacinho. Mas o iniciozinho diz assim, Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse momento, Deus faz uma promessa para Abraão, né? De que ele seria grande, né? Um pai de multidões. E de que ele abençoaria não só a família dele, né? Ele e a família dele. E passa um tempinho, mas Deus não esquece. Deus nunca esquece. Deus é fiel com a gente. Então, Ele não esquece da promessa que Ele fez pra gente. Então, se um dia Ele prometeu algo para você, é porque Ele vai cumprir. E às vezes a gente, como filho de Deus, acha que essa promessa aqui era só para Abraão, entendeu? Como filho de Deus, não, como pessoa, desculpa. A gente acha que essa promessa era só para Abraão, mas não, é para a gente também. Então, a gente acaba esquecendo disso e acaba, sei lá, tanto faz. Deus estava falando com Abraão, cara, não estava falando comigo. E mais tarde, em Gênesis 17, do 2 ao 8, a gente percebe que Deus ele reafirma aquilo que Deus tinha falado para Abraão, a promessa, e ele ainda faz uma aliança. Né, que Deus não está satisfeito só com a promessa, Ele tem que fazer uma aliança também. E Ele diz assim, ó, Gênesis 17, do versículo 2 até o versículo 8. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, essa é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Ou seja, antes, Deus já tinha feito a promessa, né? De que Abraão seria abençoado. E aqui nessa parte, ele está mostrando que ele está fazendo uma aliança com Abraão. Essa aliança não é só para Abraão, queria dizer isso, é para você também. Então, muitas das vezes a gente se prende, né, no nosso mundo, ou então a gente se prende na nossa zona de conforto e esquece daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quantas vezes eu mesmo
tive medo de vir para cá no palco, né, ministrar a palavra de Deus. Quantas vezes eu nunca quis ser líder, nunca quis ser supervisora, nunca quis ser nada disso, né? E até que Deus, Ele realmente deu uma rasteira em mim, né, na minha vida, minha filha. Meu Deus do céu, o que você está fazendo? Não é isso que eu tenho para você. E quando você fecha o seu olho, você começa a ver tudo aquilo que Deus tem para você e aquilo que você estava vendo para você mesmo, você começa a se sentir pequeno. Fala assim, nossa, como eu sou, sabe, pequeno, como eu estou pensando pequeno, como eu estou sonhando pequeno. A gente esquece que Deus é um Deus grande, é um Deus do impossível. E a gente acaba se limitando àquilo que nós podemos fazer na Terra como seres humanos. E a gente esquece que Deus é o Deus do impossível. E eu fui buscar o significado da palavra Abrão, né? Antes de Deus mudar o nome dele. E Abrão significa grande pai. Só que um grande pai não quer dizer que ele vai ser pai de várias pessoas. Ele pode ser só um grande pai, um bom pai, mas de um filho só. E quando Deus muda o nome dele para Abraão, Ele está querendo dizer assim, meu filho, tu não só vai ser um grande pai, como você vai ser um pai de várias pessoas, de grandes nações, né? De várias nações, de vários filhos. E às vezes, a partir do momento que a gente ignora a promessa, a aliança e tudo aquilo que Jesus ensinou, a gente está se mantendo num lugar chamado prisão. Que isso, Larissa? Eu vou para a prisão? Não, é uma prisão espiritual. Você não cresce, você fica ali, sabe? Empacado. Meu irmão, está na hora de a gente tomar posse da promessa de Deus para a nossa vida. Não dá mais para a gente dormir como igreja. Não dá mais para a gente ficar na nossa zona de conforto. Não dá. Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento. E depois você vai se perguntar, nossa, o que eu fiz para ajudar o reino de Deus? O que eu fiz para levar a palavra para as pessoas que estão precisando? O que eu fiz? Eu me pergunto isso todo dia. O que eu fiz? E às vezes eu fico muito triste porque eu não fiz nada. Nada. E desculpa, é que eu falo muito cara, gente, mas essa palavra que Jesus deixou pra gente é uma coisa muito impactante, muito, sabe? De vez em quando eu gosto de ler, eu pego a Bíblia e fico lendo. E eu vou ler de novo para você. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus foi para o Pai, crendo que a gente faria as obras que Ele fez. Eu sinto que eu estou decepcionando Jesus. Você sente isso? Só pensa, você sente isso, que você está decepcionando Jesus? Porque eu sinto. Porque Jesus, Ele passava no meio da igreja. No meio da igreja, ó, no meio das pessoas. Sabe o que Ele fazia? Ele passava no meio das pessoas. Saía a virtude dele? Saía a virtude dele. Mas quando era para ele botar a mão e falar assim, você está curada em nome de Jesus, a pessoa estava curada. E tem gente precisando muito ouvir isso. Tem gente se matando porque está deprimido. Tem gente morrendo de angústia, morrendo de ansiedade. A ansiedade mata. E Deus diz na Bíblia para a gente não andar ansioso, porque Ele cuida do dia de amanhã. E a gente está ansioso por quê? Por quê? Quantos concordam comigo que isso é forte? É forte. E... Ô, Rafa, põe para mim, por favor, a lista que eu pedi. Eles mostraram alguns, mas esse mapa é do Portas Abertas. Se vocês entrarem no site do Portas Abertas, vocês vão ver que tem esse mapazinho. E ali está mostrando todos os países que são perseguidos de extremo
até leve. Mas o nosso leve não é tão leve assim. O de extremo, se você falar o nome de Jesus, você morre. E eu me pergunto, eu olho para aquilo ali e me pergunto, o que eu estou fazendo para ajudar esses países? Porque são pessoas que são cristãs, que temem a Deus assim como nós. O que eu estou fazendo para ajudar eles? Sabe, se meu chamado não é ser missionário, não é ir lá ajudar eles, mas o meu chamado de igreja é orar por eles. Meu irmão, acorda todo dia de manhã e ora. Pega essa lista e ora. Ali tem umas setinhas. E quando o símbolo está para cima, significa que o país está mais perseguido do que já estava. Para baixo, porque diminuiu um pouco. Igual porque está o mesmo nível de perseguição. São países que estão sofrendo. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Somos igreja? Somos todos irmãos? Somos. Eles também. Se fosse seu pai e sua mãe, você ia deixar de orar? Não ia. Eles são seus irmãos. Quando nós formos para o céu, não vai ter denominação nenhuma. Vai estar todo mundo junto com o Pai. Eles são seus irmãos. Eu queria que a gente nessa noite acordasse para isso. São nossos irmãos. Para quem não tem chamado de missionário, o teu vizinho ainda não é crente, mas ele vai ser em nome de Jesus. E ele é seu irmão, e o seu papel é orar por ele. Seu papel é orar por ele. Eu vou ler para vocês. O Ministério de Louvor pode subir, por favor, que eu já estou acabando mesmo. Eu vou ler para vocês alguns comentários de algumas pessoas de países perseguidos, para vocês verem o nível que eles estão vivendo e o nível que a gente está vivendo. Que a gente acha que está vivendo muito bem em relação a ajudar, e a gente não está vivendo muito bem em relação a ajudar. Coreia do Norte, um cristão falou assim: Jesus está vivo e as boas novas de sua morte, ressurreição, perdão de pecados e esperança que temos nele são passadas de um coração para o outro, mesmo na Coreia do Norte. Ou seja, eles não podem se reunir como a gente se reúne, nem em casas. Eles não podem falar o nome de Deus em público, eles não podem falar. E a gente tem essa liberdade e a gente não fala. E ele está dizendo, mesmo na Coreia do Norte, Deus está presente. A gente passa de um coração para o outro. Eu chego aqui no cantinho rapidinho. Só que eu vou deixar uma coisa clara para vocês. Quando ele chega no cantinho para falar de Jesus para alguém, ele corre risco de ser morto. Porque ele está falando de Deus para uma pessoa que ele não sabe se vai aceitar ou não. Aqui a gente leva só um não na cara. No máximo um xingamento. Lá eles podem ser mortos. E mesmo assim eles falam. É isso que ele está falando aqui. Afeganistão. Um cristão do Afeganistão. Eles não podem dizer nem o sobrenome deles, porque senão já era. Eles dizem assim, ó: eu tenho 7 filhos. Um deles é deficiente, não pode andar. Quando eu trouxe o Novo Testamento para minha casa, minha filha começou a se mexer. E eu comecei a ler a Bíblia e ela começou a andar. Olha o milagre da palavra de Deus, é só a palavra. Ela começou a ler a Bíblia. A criança que não se mexia, não andava, começou a andar. Só com a Bíblia ela leu. E a gente aqui não faz nada. Uma jovem cristã da Índia disse assim, ó: claro que as batidas eram dolorosas, mas por dentro eu senti uma alegria intensa. Eu era digna de sofrer por Jesus. Será que a gente está disposto a apanhar e no final ainda dizer que é digno de sofrer por Jesus? Você teria essa coragem? Será que você
Será que eu teria essa coragem? Eu não sei se eu teria essa coragem. Sabe, ela apanhava e ela estava feliz. Como é que é isso? Que loucura. Eu não consigo entender. E na Índia, eles adoram a muitos deuses diferentes, muitos. E um deles é a Shiva. Eles pegam as crianças recém-nascidas e tipo, jogam lá de cima assim, ó. Porque está consagrando ao Deus deles, que a criança é pura. Imagina isso, gente. Um líder cristão lá do Iraque falou assim, ó: nós não podemos imaginar o Iraque sem cristãos. O começo do cristianismo foi aqui. Nós somos uma comunidade cristã antiga. Cristãos são o sal e a luz. Sem o sal e sem a luz, o país ficará na escuridão. É uma missão para nós iluminar essa terra. Meu irmão, se aqui no Brasil a gente fosse perseguido até a morte, será que a gente ia ficar? Porque ele, sabendo de tudo isso, ele decidiu ficar. Porque ele sabia que se todos os cristãos saíssem daquele país, o país ia se tornar escuridão. Escuridão mesmo. Se vocês acham que já está bagunça no mundo, eu tenho a certeza, posso dizer para vocês que eu tenho certeza que aquele país vai ficar pior sem eles. Mas ele está ali para orar pelo país dele. Você está orando por quem? Está orando pelo seu? Eu estou fazendo o quê? O que a gente está fazendo? Você não nasceu por nascer. Você nasceu para viver aquilo que Deus tem para você. E quando a gente começar a entender que o sonho de Deus é muito maior daquilo que a gente pode até pensar, a gente vai começar a viver bem melhor. Cristão no Uzbek, ele não pode nem ser identificado, não pode falar o nome dele. Ele disse assim: cada vez que a perseguição nos atinge, tenho que me perguntar, por que ainda estou aqui? Eu queria deixar meu país e me esconder, mas então minha esposa e eu nos lembramos por que estamos aqui, para servir a Jesus. Cada vez que a polícia vem, tenho que fazer a decisão consciente de ficar e ser uma testemunha. Ele decidiu ficar e ser uma testemunha no país dele. E a gente? O que a gente está fazendo? Você acha que você viveu para viver? Que eu vivi? Não, vamos ser jogados no mundo só para isso. Só para fazer o que a gente quiser. Não. A gente viveu para o mesmo propósito desse irmão aqui. De ser sal e luz. De fazer diferença onde quer que a gente vá. Esse é o nosso papel. Você pode estar ansioso, deprimido, angustiado, passando o que for, mas você tem um Deus todo-poderoso que diz o seguinte para você: aquilo que eu fiz você pode fazer maior. Por que a gente se limita? Eu me pergunto isso, por que eu me limito? Eu não estou correndo risco de ir para a prisão, eu não estou correndo risco de nada, a não ser de levar um não, ou você é doida, você é idiota, você ainda é virgem. Última pessoa, um cristão perseguido da Argélia, falou o seguinte: era tão difícil ouvi-los dizer que eu estava prestes a perder minha família, tudo, mas eu não podia renunciar a Jesus, não podia renunciar a Deus, não podia renunciar à minha fé. Eu disse para os meus filhos: eu amo vocês, mas eu amo a Jesus muito mais. Então a família, sabe o que fez? Pegou ele e expulsou ele de casa. Você está disposto a passar o que for pelo nome de Jesus? Porque esses irmãos são nossos irmãos, eles estão dispostos. E eles estão fazendo isso. O que a gente está fazendo? Minha indagação para todos nós nessa noite é a seguinte: eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a promessa de Deus, eu tenho a aliança de Deus, eu tenho as palavras de Jesus. E o que eu tenho feito?
eu peguei uma frase de um irmão chamado irmão André. Ele falou o seguinte: enquanto houver um cristão preso por causa da sua fé, eu não serei livre. Para mim, esse irmão aqui, ele é um irmão de verdade. Porque você aqui, você é livre, certo? Você pode falar de Deus, mas ele está dizendo aqui que se tiver um irmão preso, condenado lá na Coreia do Norte, por causa da fé dele a Jesus, ele não está livre também. Ele está pagando um preço de orar pelas pessoas que estão precisando, de orar pelos países que estão precisando da gente. Muitos países, muito cristãos, se você entrar no Portas Abertas, você vai ver tudinho. Eles te dão país por país e cada dificuldade do país. A maioria deles é dominado por um estado com islamismo, comunismo, república federativa, coisas que, são loucuras, são extremistas. E você vive num país que ainda é livre para fazer isso. Em nome de Jesus vai continuar livre. O que a gente tem feito? Feche os olhos, por favor, nesse momento. Eu vou fazer uma oração e no final da oração, se você sentir de Deus, de vir aqui na frente porque você quer mudar a sua vida, você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma cristã melhor, um cristão melhor, um filho de Deus melhor, um filho de Deus que toma posse da palavra, aí você vem até a frente. Não tenha vergonha. Eu vou orar primeiro. Se você quiser vir no meio da oração, já pode vir também. Tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque eu sei que o Senhor se faz presente no nosso meio. Porque eu sei que hoje muitos corações estão dispostos a vir aqui na frente, mudar de decisão, mudar de postura e dizer assim: Senhor, eu estou disposto a passar o que for para levar a Tua palavra. Eu estou disposto a passar o que for para levar o Seu nome a outras pessoas. Senhor Jesus, que nós possamos tomar consciência, que nós possamos tomar posse nessa noite. E eu me incluo nessa oração, Pai. Que o Senhor venha com Sua mão poderosa sobre as nossas cabeças e que o Senhor mude a nossa mentalidade. Que o Senhor faça-nos perceber que nós temos irmãos que estão perseguidos pelo Teu nome, mas que mesmo assim cumprem a Tua palavra, mesmo assim eles dão as boas novas de Jesus. E mesmo sendo dilacerados, sendo, açoitados, eles estão felizes. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, Pai, toca nos nossos corações, que nós não saiamos daqui os mesmos, que nós possamos pegar essa palavra que veio de Ti, colocar nos nossos corações, Pai, e fazer crescer, que nós não saiamos daqui pensando e que durante a semana a gente esqueça, mas que nós possamos lembrar todos os dias dos nossos irmãos que estão precisando de nós, da nossa rua que está precisando de nós, do nosso vizinho que está precisando de nós. Venha sobre nós nessa noite, Pai. Muda a nossa vida, muda nosso ser, muda nosso coração, que nós possamos pegar nosso talento, aquilo que o Senhor nos deu de melhor e usar para a Tua casa, usar na Tua obra, usar para espalhar o quanto Jesus é bom. Venha sobre nós nessa noite, Pai. Se você quer realmente mudar de vida, se você quer realmente se importar com as pessoas, vem aqui na frente. Se você acha que você está se importando pouco, que você precisa se importar mais, vem aqui na frente. Não fica no seu lugar.